Olá pessoal, tudo bem? Gente, novamente de volta no canal, trazendo as últimas informações do Timão após a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras na Neoquímica Arena por 2-0, jogaço. E vamos iniciar falando aí um pouquinho da situação do técnico Ramon Dias e o seu filho aí, seu auxiliar aí, Emiliano Dias, após essa vitória maiúscula em São Paulo. A verdade que Ramon Dias entrou para essa partida aí balançando. Se o Corinthians tivesse perdido para o Palmeiras, seria demitido no vestiário. Ramon Dias nem ia para a coletiva. Mas o Corinthians acabou aí tendo uma vitória espetacular. Todos sabem que algum jogador não gosta, não estão satisfeitos aí com a comissão técnica aí do técnico Ramon Dias. Porém, o presidente Augusto Melo tinha bancado a permanência do treinador, pelo menos até o jogo contra o Palmeiras. Se tivesse perdido, como eu disse, tinha caído. Mas ganhou de 2-0, então o técnico Ramon Dias continua. Algumas pessoas da imprensa chegou aí a cogitar, chegou aí a noticiar a queda do Ramon Dias. Mas isso não aconteceu. Não vai acontecer porque o Augusto Melo e Fabinho Soldado tá bancando aí o Ramon Dias pelo menos até dezembro, porque a diretoria tem um plano para ano que vem, contratar aí o técnico Luiz Castro para fazer a pré-temporada em 2025. Ainda não acertou essa contratação, por quê? Porque o Luiz Castro quer um salário aproximadamente, ele e a comissão técnica, de 3 a 4 milhões. É muito alto, é mais do dobro que o Ramon Dias Emiliano, sua comissão, ganha hoje. E o técnico também, ele não quer chegar aí para dirigir o Corinthians nesses últimos jogos do Brasileirão. Com essa vitória, o Corinthians praticamente eliminou o Palmeiras aí da possibilidade de ser campeão brasileiro, né? E o Corinthians está firme aí na Série A, nesses últimos jogos, né? Para não ser rebaixado. E acredito eu que não seja rebaixado. Porém, o jogo do Palmeiras ontem será muito importante. Por quê? Porque se o Botafogo hoje vencer o Vasco jogando em casa, o Botafogo abre 7 pontos do Palmeiras. Então o Palmeiras fica remotamente, né, eliminado do Brasileirão. E era um sonho do Palmeiras aí conquistar esse Brasileirão novamente. Então o Corinthians ontem fez um jogo bem marcando com linha alta. Alguns jogadores no decorrer da partida, para mim, foram os destaques. Por exemplo, Rodrigo Garro, acho que jogou muito. E ele já vinha alguns jogos não tendo um bom desempenho em campo. Por quê? Contra o Flamengo no final da Copa do Brasil, nos 2 jogos, ele não foi bem. Contra o Racing na Sul-Americana, Rodrigo Garro não foi bem. Então o Corinthians passa muito as jogadas, a criação de jogada, né, as triangulações, as inversões de bola, passa tudo pelo meio atacante aí, Rodrigo Garro. Como ele não estava bem, o Corinthians ficou sem criatividade. E outro jogador para mim também, que foi muito bem ontem, foi o Roberto, que acabou aí marcando o segundo gol. Rodrigo Garro marcou o primeiro, uma bola de fora da área, uma jogada sensacional do Mateuzinho, que ele dominou, ameaçou, mas não bateu e rolou para trás. Rodrigo Garro chegou e emendou a bola, que o goleiro Everton não viu nem o cheiro da bola. E depois o Roberto, na saída do goleiro Everton, meio que perdido, né? E o Roberto passou na frente, deu só tapinha, bateu cruzado, fazendo 2-0 e matematicamente garantindo a vitória do Corinthians aí por um placar extraordinário. Sinceramente, foi um jogo bem acertadinho. Outro jogador que esse aí tá em boa fase desde que chegou no Corinthians, hoje é um dos principais jogadores do Corinthians, hoje é responsável pro Corinthians aí vencer grandes jogos, responsável pro Corinthians ter chegado até na semifinal da Copa do Brasil, responsável pro Corinthians ter chegado até a semifinal da Sul-Americana, é o goleiro Hugo Souza, que ainda não foi comprado junto ao Flamengo. Corinthians tem até 30 de novembro para fazer esse pagamento. E o segundo, o presidente Augusto Melo,
o Corinthians já tem esse dinheiro separado para fazer esse pagamento. Então, um goleiro de 25 anos que tem boa estatura, boa envergadura, técnico, goleiro inteligente e um goleiro muito jovem que tem uma carreira muito promissora pela frente. Acho que se ele continuar nessa batida, nessa toada, com certeza em breve vai chegar à seleção brasileira, porque é um jogador de muita capacidade. E ontem foram dois times diferentes. O Palmeiras entrou passeando e o Corinthians entrou com uma raça incrível. Ontem foi a vitória da superação, a vitória para mesmo ganhar força, né, voltar novamente. E o Memphis Depay também, apesar de não ter marcado o gol, mas jogou muito bem, segurou a defesa do Palmeiras, né? Muito jogador ali que ficou preocupado com ele e deixou o Iroberto, mas o Iroberto teve outra chance clara de marcar outro gol, antes de marcar o segundo. Ele saiu cara a cara com o goleiro Everton e foi cobrir o goleiro. E aí acabou perdendo um gol que não pode perder. Mas o Iroberto tem jogado bem faz tempo. O Corinthians ontem jogou. Se jogasse em todos os jogos, não perderia para ninguém. Porque o time jogou com alma. O que a torcida do Corinthians, a Gaviões da Fiel, soltou uma nota após a eliminação da Sul-Americana, pedindo o quê pro jogador do Corinthians? Pedindo raça. Pedindo raça. O time do Corinthians, toda a vida, historicamente, é conhecido por um time raçudo. Raçudo. E a torcida percebeu que no jogo contra o Racing, jogadores do Racing não perderam uma dividida. A contrário do senso, o jogador do Corinthians perderam todas. Então, a torcida percebeu que o jogador estava jogando, tirando o pé das divididas. Isso não pode acontecer com um time da grandeza do Corinthians. A camisa do Corinthians é muito valiosa. A camisa do Corinthians é muito grande. É um time, um dos maiores do mundo. Apesar que está muito endividado, mas você vê que o Corinthians consegue angariar grandes jogadores. Por exemplo, Memphis Depay, a Sport da Sorte, que é a patrocinadora Master, trouxe esse jogador, ajuda pagar salário dele. É um jogador que já contribuiu muito pro Corinthians, já marcou 2 gols, já tem umas 4 a 5 assistências perfeita. Então, a Sport da Sorte ainda prometeu para o Corinthians que ano que vem vai trazer mais um galáctico, vai trazer mais um jogador midiático, um jogador de nível de seleção brasileira para fazer um Corinthians muito forte para 2025. E isso, o Corinthians não pode cair para a segunda divisão. Se cair, acaba perdendo receita de televisão, acaba perdendo patrocinador, e aí o clube fica com mais dificuldade de fazer grandes contratações. Então, tem que se manter na Série A, que eu acredito que vai manter. O Corinthians não tem um time para ser rebaixado, jamais. Tem times aí muito pior que o Corinthians. O Corinthians só não está jogando bola, porque se jogar, é difícil de ganhar. E a vitória ontem foi para lavar a alma. Tinha muito tempo que o Corinthians não vencia o Palmeiras. Em 16 confrontos, 8 vitórias do Palmeiras, 15 empates, apenas uma vitória do Corinthians. Ontem o Corinthians venceu, quebrou esse tabu aí de tanto tempo que não vence o Palmeiras, e foi uma vitória espetacular. A torcida saiu feliz, a torcida saiu cantando, e a gente tá confiando para o próximo jogo enfrentar o Vitória lá no Barradão e sair com mais uma vitória, sendo redundante, né? E praticamente garantir aí a Série A do Brasileirão. E aí, fiel, o que vocês acharam do jogo? Vocês gostaram? Qual que é a opinião de vocês? O Corinthians ontem mostrou que a camisa é pesada, o time tem que ser respeitado? Deixa aqui no canal um comentário, deixe um like no vídeo, deixa inscrição, ativa a notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e trago para vocês com exclusividade as últimas informações do Corinthians. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.